Já fazem quase 60 anos e não se falou mais nisso na parte da Marinha, né? Até hoje, gente que possivelmente o pai ainda não era nascido naquela época, ainda afirma que eram submarinos americanos que estavam obrigando a gente a entrar na guerra. É impressionante como essas versões míticas duram. Acho que a mídia nunca ligou muito pra gente, mas isso eu reclamo até hoje. A não ser quando acontece alguma coisa negativa, bom, aí lá. Às vezes o nosso país, o brasileiro, tem pouca memória, esquecem. Tanto que eu acho que até de brincadeira eu tinha dito que o nome do filme deveria ser Esqueceram de Nós. Ou então, antes tarde do que nunca. Teve início no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. No dia seguinte, devido a tratados que existiam entre a Polônia e a Inglaterra e a França, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Isso foi não foi no dia seguinte, foi no dia 3 de setembro de 1939. Iniciou-se, então, o que foi chamado a Segunda Grande Guerra, ou a Segunda Guerra Mundial. Fez uma reunião achando que, conforme as coisas se evoluíssem, valia a pena haver uma série de reuniões, chamadas reuniões de consulta, em que a América inteira, América do Norte, América do Sul, tomavam uma posição única. Porque eles tentaram também granjear a simpatia do governo brasileiro, né? O nosso chefe de Estado-Maior, general Góes Monteiro, que dizia-se era germanófilo, era o termo empregado na ocasião, ele foi convidado a visitar a Alemanha. Porque a Alemanha realmente estava apresentando um sistema militar como nunca tinha havido antes. Mas que eles tinham curiosidade, como profissionais, de ver isso, né? Eu fui germanófilo, eu era simpatizante, que eu tinha uma grande admiração pela Alemanha. Primeiro que eu acho que eu já nasci militar. Eu sempre gostei de ver marcha militar, hinos, mais que aquelas coisas que eu via no cinema, aquelas formaturas, linha disco, aquele pessoal cantando, aqueles hinos, aquilo tudo me entusiasmava muito. Eu tinha, por essas alturas, eu tinha 13 anos, mas que aquilo me empolgava muito. Agora, depois do afundamento dos navios, aí, evidentemente, que aí tudo mudou para mim, né? Aí eu içei bandeira nacional e passei para onde devia estar. O Brasil, em 1938, havia feito uma encomenda muito grande de armamento às fábricas Krupp, na Alemanha, armamentos para o exército. Autoridades inglesas punham em prática um bloqueio naval contra a Alemanha, e o navio mercante Siqueira Campos foi impedido de transportar o lote final dos armamentos. Foi imediatamente interditado e internado em Gibraltar. E até os navios de guerra nossos também sofreram. O Marajó, que era um navio petroleiro, que ia a Trinidad trazer petróleo, navio petroleiro da Marinha, teve a sua estação telegráfica selada, fechada. O próprio navio Escola, Saldanha, para atravessar o Canal de Panamá, teve que levar um destacamento de fuzileiros americanos a bordo. A desconfiança e as medidas de controle contra o país surgiram após um pronunciamento feito a bordo do encouraçado Minas Gerais em 11 de junho de 1940, que aparentemente refletia a opinião pessoal do presidente Getúlio Vargas. E nesse discurso, ele fala primeiro do liberalismo imprevidente, que estava na hora de acabar com as democracias econômicas e havendo democracia política. Enfim, nitidamente se sentiu que ele fez uma declaração a favor
dos países do eixo. E isso, juntamente com a ditadura dele, isso levantou um clamor no mundo. A tendência era de simpatizante da Alemanha, que não deu. Mas ele tinha um grande ministro das Relações Exteriores, que era o ministro Oswaldo Aranha. O chanceler Oswaldo Aranha saiu pelo mundo dizendo que não era bem aquilo, né? A coisa era diferente. O DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, no dia 13 ou 14 de junho, já fez uma nota enorme explicando aquele discurso, explicando o inexplicável. O empenho da diplomacia brasileira foi decisivo para reverter a situação e demonstrar que o encantamento inicial pela Alemanha fora um flerte inconsequente e incômodo. Uma relação a ser resolvida à sua maneira. O presidente Vargas já estava endurecendo isso, já tinha fechado um partido nazista brasileiro que se formou aqui, já estava proibindo o uso da língua alemã nas escolas de Santa Catarina, do Paraná. Então, o Brasil, neutro, era simpático aos Estados Unidos, francamente simpático, né? Os Estados Unidos colocaram em curso uma estratégia de identidade cultural, solidariedade frente ao inimigo e aspiração à democracia. Ações que deram início à hegemonia americana sobre o continente, aquecendo o cenário político dos trópicos e aproximando, inevitavelmente, o Brasil da América. É deprimente a gente se lembrar, mas até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil não produzia aço, a não ser de uma maneira esporádica e desordenada. O presidente Getúlio, quem conviveu com ele, como eu convivi, eu vivi 15 anos debaixo da direção dele, o que ele fazia, ele não dizia por que fazia, e fazia. Ele estava uma espécie de blefe em relação à Companhia Siderúrgica. Ele estava achando que a Companhia Siderúrgica estava muito difícil, aquela concessão, e ele resolveu dar um susto. Eu imagino isso se imaginou na época, embora isso nunca fosse declarado. E a usina de Volta Redonda foi uma espécie de recompensa que o Brasil teve por auxiliar os Estados Unidos no seu esforço de guerra. Em 1940, as forças militares alemãs tomam de assalto territórios da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A França tinha acabado de cair. Nós víamos até a passagem pelo cais de Lisboa, carros franceses abarrotados de bagagem no teto de refugiados franceses, fugindo da França, da invasão alemã, né? Estava aberto o caminho para Hitler empregar, em larga escala no Atlântico, a sua estratégia de guerra submarina. A principal arma utilizada por Hitler na Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, o submarino, principalmente após a perda dos seus grandes navios de superfície, né? O Graf von Spee foi perdido logo no início da guerra no Uruguai, em Montevidéu. O Bismarck, ainda no ano de 1941, o Bismarck, que era o encouraçado mais poderoso alemão, ele também foi perdido. De modo que Hitler, a partir de então, passou a focar todas as suas esperanças na utilização da arma submarina. Conhecidos pela abreviatura da palavra germânica para barcos submersos, 1.113 unidades de U-boats foram postas em atividade pela Marinha Alemã para diversas finalidades. A desvantagem do submarino, na época, é ele ser muito lento. O submarino, na época, hoje, os atômicos dão 40 nós. Naquele tempo, eles davam 8 mergulhados, e assim mesmo durante 40 minutos ou 50 minutos, senão esgotava as baterias. Agora, ele tinha um diesel. Esse diesel servia para carregar as baterias na superfície, e o diesel para ele andar na superfície, porque o diesel precisava ar, né? A combustão precisava ar, né? E mergulhado ele não tinha ar. Mergulhado ele só podia usar o elétrico, né? Os torpedos eram economizados, porque o submarino saía com um número pequeno, não chegava a 20 torpedos, 16, 18, 12. E eram a verdadeira arma. Afundar navios a tiro de canhão, eles poderiam fazer, mas tinham que se expor.
arma do submarino mais importante é a invisibilidade. Ele só vem à superfície no desespero, quando ele tem que recarregar as baterias ou quando ele está avariado, então precisa vir à superfície. A estratégia do eixo foi de negar o mar ao inimigo, ou seja, empregar submarinos para atacar o comércio marítimo aliado. A costa da França era a plataforma ideal para empreender esses ataques no Atlântico. A Marinha Alemã construiu 5 bases de submarinos em território francês. A mais importante delas, Lorient, era o quartel-general de Karl Dönitz, que comandava e orientava a caçada nos mares. A guerra tomou um aspecto muito intenso lá na Europa e o Brasil, durante esse tempo, inclusive os navios mercantes estavam fazendo uma linha regular para a Alemanha, para os Estados Unidos e colaborava com os aliados em termos de abastecimento, até de materiais estratégicos. Comunicação marítima era o sangue que corria nas veias. Eu diria que ele foi fundamental, porque o Brasil, naquela época, praticamente era um bando de ilha, né? Comunicação por terra não tinha, né? Belém, Fortaleza, Natal, Salvador, via marítimo. Tudo nós importávamos da América, mas é que nós economicamente estávamos ligados à América. Foi essencial para a economia do país, não só porque exportamos as matérias-primas necessárias ao esforço de guerra aliado, como também para manter a própria economia do país funcionando. Por isso nós mantivemos essa linha de abastecimento na costa do Brasil e também para o exterior, para os nossos aliados, transportando principalmente borracha e quartzo, cargas especiais estratégicas para a guerra. Um país do tamanho do Brasil, situado onde ele estava, com os elementos que ele tinha de fornecer, não podia ser neutro. Em março de 1941, ocorreu um ataque a um navio brasileiro que navegava no Mediterrâneo. O Lloyd não tinha linhas para o Mediterrâneo, isso foi uma viagem esporádica. Esse navio era o Taubaté. Ele foi metralhado por um avião de Stuka, parece que um Stuka alemão. Nesse ataque morreu um conferente Fraga, que foi a primeira vítima brasileira da Segunda Guerra. Em 41 também é que o Japão atacou Pearl Harbor. Fizeram uma destruição tremenda. E os Estados Unidos declarou imediatamente guerra ao Japão. Então, politicamente, nós estávamos ligados à América e, através da América, ligados aos aliados. Ainda em dezembro, houve outra reunião de consulta, agora no Rio de Janeiro. E o Oswaldo Aranha, que era o nosso ministro das Relações Exteriores, fez um discurso maravilhoso, com todos os discursos que o Oswaldo Aranha fazia, dizendo que o território das Américas tinha sido atacado. Então, ele propunha que os países todos da América rompessem relações com o eixo. E isso, ele fez um discurso muito bonito, mas ninguém rompeu relações, só o Brasil. Imediatamente, os alemães enviaram para a costa americana um grande número de submarinos, que afundaram um número enorme de navios de todas as nacionalidades. Então ocorreram no Atlântico um conjunto de combates entre navios de superfície, submarinos e aviões que a imprensa internacional chamou de Batalha do Atlântico. Em 42, 41, 42, a Inglaterra quase que entregou os pontos, porque aqueles comboios que vinham da América perdiam às vezes 50% dos navios, 60% dos navios. Realmente foi uma época de vitória franca
os submarinos alemães. E isso foi conhecido por alguns atores como talvez o Alegre Massacre, porque os navios estavam inteiramente desprevenidos, não imaginavam que pudessem ser atacados naquela região tão próximos da costa americana, navegando num tráfego que não tinha sido afetado pela guerra. Os americanos tinham a sua guarda costeira, tinham a sua marinha poderosa, a grande parte estava no Pacífico, e não estavam preparados para resistir a tantos submarinos atacando simultaneamente, né? O Congresso americano passou uma lei chamada Lei de Lend-Lease, empréstimo e arrendamento, porque a Inglaterra não estava aguentando, ou a França mesmo, aguentando as despesas e divisas com o seu movimento de guerra. Então, essa empréstimo, arrendamento, no fundo queria dizer o seguinte: a América ia fornecer tudo à Inglaterra que precisasse para pagar depois. E os submarinos alemães e italianos, eles estavam afundando todos os navios que encontravam nos locais onde eles julgavam que estavam apoiando, vamos dizer, os Estados Unidos. Os alemães, então, fizeram uma farra ali, afundaram um número muito grande de navios, entre os quais os primeiros brasileiros a serem afundados que estavam ali naquela região, né? O primeiro navio torpedeado foi o navio do Lloyd brasileiro, o Buarque, em 1942. Ele estava navegando para Nova York quando ele foi surpreendido, foi torpedeado. Felizmente, desse ataque só houve uma morte a lamentar, de um passageiro do navio. O resto da tripulação e os outros passageiros, eram poucos passageiros. Eles abandonaram o navio nas baleeiras e foram recolhidos depois por navios americanos, né? 3 dias mais tarde, já no dia 18 de fevereiro de 42, foi a vez do segundo navio brasileiro a ser atacado por um submarino alemão. Esse era um navio Olinda, da Companhia Carbonífera Rio-Grandense, que, apesar de ser uma empresa de cabotagem, os seus navios estavam também, alguns navios, fazendo viagens para os Estados Unidos, tal a necessidade de transporte de cargas para os Estados Unidos. Então, esse navio foi afundado a tiros de canhão também na costa americana. Felizmente, toda a tripulação passou para os escalérios, as baleeiras, e foi resgatada. O terceiro navio, esse navio era o Arabutã. Era o maior navio cargueiro da frota brasileira. Até então, o Brasil e os demais países sul-americanos julgavam que a guerra naval, como a guerra aérea e a guerra terrestre, se processavam no Atlântico Norte. Os ataques alemães, os submarinos alemães, depois de afundarem um sem número de navios na costa americana, na costa leste americana, eles desceram para o Caribe e para o Golfo do México, onde continuaram também afundando navios de todas as nacionalidades, inclusive brasileiros. O Cairu, ele se dirigia aos Estados Unidos e no último porto de escala no Brasil, foi em Belém. Ele foi totalmente pintado de cinzento, e o seu comandante, se não me engano, José Moreira Pequeno, ele estava doente. E quando soube que o navio ia para o exterior, consequentemente, ia ficar mais sujeito a ataques e enfrentar um maior perigo, ele suspendeu o desembarque, seguiu para os Estados Unidos e o navio dele foi torpedeado. 17 submarinos alemães e 10 italianos começaram a atuar no Atlântico Sul, na costa do Brasil, e começaram a afundar navios brasileiros que levavam matéria-prima para o exterior. E atacando navios de um país neutro e navios transportando passageiros. Mas em 18 de maio de 42, houve o primeiro ataque de um navio brasileiro praticamente na costa brasileira.
submarino veio à superfície, deu tiros de canhão, o navio pegou fogo, foi abandonado pela tripulação. Porém, a tripulação o abandonou e o navio não afundou. Então, navios americanos e um rebocador brasileiro da Marinha do Brasil foram ao local, rebocaram esse navio para Fortaleza. A gota d'água para a entrada do Brasil na Segunda Guerra foi o afundamento quase que simultâneo. Em 2 dias, praticamente, foram afundados 5 navios, 4 de passageiros e 1 cargueiro, nas costas da Bahia e de Sergipe. 5 navios, quer dizer, Baipendi, Itagiba, Arará, Aníbal Benévolo e Araraquara. Talvez a mais trágica sequência de naufrágios sofridos pelo Brasil na Segunda Guerra. Homens, mulheres e crianças, militares estavam a bordo, muitos soldados em deslocamento para guarnecer os postos do Nordeste brasileiro. O Baipendi foi o maior número de vítimas num navio, né? Esse foi o mais importante, junto com o Araraquara, que morreu também quase todo mundo. A unidade de artilharia do Exército foi toda afundada com o comandante, seus componentes, com material. O Baipendi da Marinha Mercante foi torpedeado próximo de Recife. Foram 5 navios que nós perdemos, né? Foram todos 5 torpedeados pelo U-Boat, o U-507, comandado pelo comandante Arro Chastre. Esse seria, vamos dizer, o vilão dessa Segunda Guerra contra o Brasil, foi o que causou o maior número de vítimas. O navio Itagiba partiu do porto de Salvador, transportando parte do 7º Grupo de Artilharia de Dorso. O tenente do Exército, Dálvaro de Oliveira, era um desses homens. Às 10h30, eu olhei para o mar e olhei assim, não é possível um coqueiro de cabeça para baixo. Aí o pessoal começou a rir. Não era nada mais nem nada menos que o submarino, né? E o periscópio, né? Estavam na mira do comandante do U-507, que depois de ter afundado o Baipendi, o Araraquara e o Aníbal Benévolo, parecia ainda ter torpedos em estoque. Por informação recebida ou por astúcia de caçador, o fato é que ele desceu mais ao sul da costa brasileira, para interceptar navios destinados ao porto de Salvador, na Bahia. Aí um colega meu que desapareceu no torpedeamento, Glaucio, falou, olha uma baleia. Quando ele falou, olha uma baleia, aquilo explodiu. Era o torpedo, né? É o torpedo. Aí começou aquela confusão. Apesar dos ataques dos dias anteriores, foi permitido que partisse de Salvador o navio Arará. Seu rumo coincidia com o do Itagiba e logo seria testemunha dos acontecimentos. A baleeira, a primeira baleeira que eu fui, não descia, porque tinha as carretilhas, né? E as carretilhas tinha sido pintadas e não descia a baleeira. Aí foi obrigado a cortar com os canivetes pequenininhos, aqueles cabos que demorou até quando ela bateu dentro d'água, o navio já estava quase indo todo. E o navio levou 13 minutos para ir ao fundo. Olha, foi uma coisa muito forte para mim, porque um dos navios torpedeados, o Itagiba, eu fui praticante, quer dizer, aprendiz de oficial, nesse navio durante 1 ano. E lá deixei vários amigos que sofreram esse torpedeamento. Um colega do tenente Dálvaro, apesar de excelente nadador, lutava para manter-se vivo entre as ondas do mar agitado. Com muito esforço, conseguiu se aproximar do amigo. E quando naquele encontro, ele disse, não precisa ficar com medo, porque eu sei nadar muito bem. A gente ia lá em cima. Quando ele deu um grito, passou a mão nas minhas costas e levou o meu salva-vida.
E eu fiquei só com a metade dele. O tubarão levou. O tenente Dálvaro e o restante dos náufragos resolveram nadar até o navio Arará, que chegou ao local prestando socorro. E, em seguida, o 507 torpedeou o Arará. Eles foram torpedeados 2 vezes seguidas, em poucas horas. Quando o pessoal subiu, levou o torpedo, fez assim, ó, e desceu. Não levou, talvez, nem 1 minuto para ir ao fundo. Morreram muitos tripulantes e passageiros. Veio uma baleeira que nos apanhou. Aí dali, nós ficamos remando, aquilo coisa... Tinha mais ou menos umas 60 ou mais pessoas dentro de uma baleeira, que era para mais ou menos no máximo 45 pessoas. Entramos todos dentro do Araji, que ele fez vasculhou, né? E apanhou quem podia apanhar. E nós entramos pelo rio Una e fomos em direção à cidade de Valença, na Bahia. E o alemão não botou ele a pique porque ele não valia um torpedo. Era de madeira, não valia o torpedo. Dada essa situação, pelo clamor público que se processou em torno desses afundamentos, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. Havia muita revolta popular e muito, como é que se diz, sensacionalismo da imprensa. Olha, a gente rezava muito para não aparecer o submarino, né? Eles não brincavam em serviço. Eles faziam o torpedeamento e, às vezes, até com uma certa maldade. Não tínhamos radar, não tínhamos sonar, não tínhamos bombas foguetes, não tínhamos nada. Nenhum navio antissubmarino. Mas era tudo surpresa, né? A Marinha teve que enfrentar 2 batalhas. A primeira seria o despreparo do seu pessoal e o aprontamento dele e o despreparo dos meios navais. Na verdade, também, os próprios americanos não tinham essa experiência. Os americanos tiveram que aprender com os britânicos, que estavam na guerra já há algum tempo e que tinham uma grande já experiência no setor. E os americanos aprenderam com eles e nós aprendemos com os americanos. Principalmente em Key West, curso de tática antissubmarina. Eu passei lá 5 semanas. Eles exauriam a gente de tanto exercício. Tinham 30 navios antissubmarinos, uns 10 submarinos antigos. E a gente fazia exercício de 6 da manhã às 6 da tarde. Fiz um relatório de 17 páginas, descrevendo todo o que eu havia visto a bordo de todos os departamentos de máquina, de convés, de armamento. E aí a gente consegue perceber uma fronteira muito clara entre o que foi a Marinha antes da declaração de guerra e a Marinha após a declaração de guerra. Para operacionalizar as operações no mar, foi constituído a Força Naval do Nordeste e a Força Naval no Sul. A Força Naval do Nordeste era responsável pelos comboios de proteção da costeira do Rio de Janeiro a Recife e a Força Naval do Sul, Santa Catarina, para o Rio de Janeiro. Aí é uma coisa bastante triste que a gente registra, mas precisa ser registrado. Nós estávamos a 0.
participação do Brasil na guerra era praticamente inevitável. A declaração é assinada no final de agosto. Já em setembro, dá-se início aos trabalhos de fortalecimento da nossa esquadra, ou seja, a presença americana também vai se intensificar sensivelmente no litoral nordestino. 4 esquadras, mais os navios brasileiros, chegamos a ter 170 navios antissubmarinos no Atlântico Sul. A esquadra que veio para cá, a 4ª esquadra dos Estados Unidos, era comandada pelo almirante Jonas Ingram. A nossa Força Naval do Nordeste era uma mera força-tarefa desta esquadra. Mas esse almirante Ingram sempre tornou-se amicíssimo do Brasil e o entendimento dele com o nosso almirante Soares Dutra foi perfeito. Nunca houve o menor deslize, o menor problema entre eles. De modo que o relacionamento, digamos, Marinha, Brasil, Estados Unidos, eu diria que foi perfeito. O Brasil recebeu recursos para poder operacionalizar tanto a Marinha como o Exército e a Aeronáutica para executar as operações de guerra. A Marinha recebeu novos navios. A Marinha recebeu navios pela lei do Land and Lease, empréstimo e arrendamento dos Estados Unidos. Nós pagamos tudo. Todos que deixaram aqui, pagamos até o último alfinete. Então foram 16 caças submarinos que foram transferidos na Flórida para a Marinha do Brasil, sendo que desses 16 caças submarinos, 8 eram chamados caças-ferro, navios um pouco maiores, e 8 caças-pau, que tinham casco de madeira. Os caça-pau eram navios empregados pelos americanos na defesa dos portos e entradas de baías. Chegando ao Brasil, sua folha de serviços foi radicalmente estendida. Os navios pequenos, de, se não me engano, 100 ou 200 toneladas, que não tinham condições, mas nós éramos tão pobres que nós botávamos eles para fazer escolta de comboio do Rio de Janeiro para Recife. Eram 3 oficiais e 30 homens. E esse navio no mar, embaixo de mau tempo, era um cabrito. Era uma vida extremamente dura. Era uma casquinha de nós. Esse pessoal que forneceu esses caça-pau realmente foram os heróis. E, além desses 16 caças submarinos, também foram incorporados à Marinha, foram incorporados à esquadra, isso posteriormente, 8 contratorpedeiros de escolta, 8 destroyers, também americanos. Eles vinham já em serviço antissubmarino, dentro do planejamento da 4ª Esquadra. Ao chegar na Força Naval do Nordeste, que estava com sede em Recife, entravam na rotina de escoltas brasileiras. Então foram 24 navios, passaram a fortalecer a nossa esquadra, passaram a atuar principalmente na região Nordeste, no litoral nordestino, na companhia do Cruzador Bahia, Rio Grande do Sul, e das nossas corvetas, agora convertidas corvetas, Camaquã e as outras. A Força Naval no Sul tinha menos tráfego, porque nós não tínhamos linha abaixo de Santos, eram dos navios mais antigos, que receberam também o sonar e que faziam escolta para navios que, porventura, operassem ao sul do Rio de Janeiro. Esse Grupo Patrulha do Sul tinha que defender o abastecimento de carvão de São Paulo e Rio, que era todo o nosso gás. Agora o gás é de petróleo, naquele tempo era gás de carvão e vinha de Criciúma, daquelas minas de... Então tinha uns 50 ou 60 transportes pequenos, mas que viajavam sem cessar para abastecendo. E nós fazíamos uma espécie de grega, andávamos assim, para mostrar, pelo menos aos navios carvoeiros, que tinha navio de guerra ali perto. Dá uma assistência moral. Era isso que a gente fazia. A Marinha entrou na guerra totalmente despreparada, mas ela soube realmente, rapidamente se adaptar. Tendo recebido dos Estados Unidos novos navios com equipamentos modernos e sofisticados necessários para a guerra no mar, ela soube se qualificar rapidamente e assumir uma postura bastante importante no contexto da guerra no mar. Eu acho que um grande ponto positivo foi a construção de 3 contratorpedeiros da classe M, o Marcílio Dias, Marise Barros e o Greenhall.
né, que mostrou a nossa capacidade da construção naval. E integraram, inclusive, a escolta que levou aquela primeira divisão do Exército para a operação na Itália, né? Os navios mercantes que transportaram a Força Expedicionária Brasileira para a Itália, para a Europa em geral, esses navios foram escoltados por alguns navios brasileiros. A FEB, ela foi levada em várias levas e a escolta foi sempre feita por esses 3 contratorpedeiros classe Marcílio Dias, o Marcílio, Grinho e Marise Barros. A Marinha do Brasil não conhecia o sonar. A Marinha do Brasil não conhecia naquela época o radar, porque nós não podemos esquecer que o equipamento novo, ele traz uma nova tática, uma nova forma de emprego do meio naval. O sonar, cada 5 segundos, fazia pim, pim, eu chamava araponga até. Porque ele emitia um feixe sonoro, parecia um pio de araponga. Até a gente brincava dizendo que era a araponga tapiando. Quando ele encontrava um alvo, ele dava um eco. Então era pim, pim. Mas esse eco era muito sutil, né? Também dava em baleia, dava em cardume de peixe, né? E tinha que reconhecer aquilo. O sonar caiu é o ouvido do operador do sonar. Ouvido bom, parece a ele que o contato é metálico. Aí, por via das dúvidas, você está irradiável e tome bomba. O interessante é que a gente acordava quando o ping parava. O silêncio fazia a gente acordar. Portanto, essas aquisições tecnológicas traziam o país de novo para o estado da arte. Então, nós começamos a utilizar táticas antissubmarinas adequadas para os submarinos. E o primeiro elemento dessa tática é realmente empregar o comboio, agrupar os navios em grandes grupos e com a proteção de navios de guerra, para proteger os navios mercantes. Isso constituiu uma evolução muito importante. Também havia patrulhamento da costa por aviões, aeronaves de uma maneira geral, brasileiras e americanas. O Fábio chegou a fazer patrulha de 100 milhas fora da costa com aviões de treinamento e dizem que até com avião de caça. Os grupos eram integrados com a aviação. No mar não se faz nada sem ação conjunta com a aviação. É ilusório. A ação conjunta é indispensável. Os comboios foram nacionais, né, que a gente chama nacional, feitos exclusivamente com navios brasileiros do Rio de Janeiro a Recife. De Recife para Trinidad eram comboios mistos, né, com navios tanto brasileiros como americanos. Era um número grande de navios, o máximo até 30 navios mercantes, e que tinha escoltas de 3 a 4 navios de guerra que circundavam, ficavam um na frente e os 2 do lado e um atrás, quer dizer, ficavam mais ou menos patrulhando para ver se teria algum submarino nas vizinhanças. Destruir submarino era muito útil, mas a coisa mais importante era passar o comboio, né? Comunicação fundamental era visual, porque nós entrávamos em comboio em silêncio absoluto. Radiotelegrafia e fonia só quando o navio era torpedeado, para pedir socorro. Navegar em comboio à noite era muito perigoso, porque os navios viajavam praticamente 400 metros um do outro. E em noite de lua nova, quer dizer, sem lua, não havia, a gente não enxergava nem o vulto dos navios. E à noite não havia iluminação nenhuma. E a gente tinha que ver no escuro, virar gato. Os submarinos, geralmente, eles tinham períodos preferenciais para ataque. Eram os crepúsculos matutino e vespertino, as noites de luar e as entradas e saídas de porto. Nessa ocasião, eram mobilizados os práticos do porto, amarradores, rebocadores, para auxiliar os navios a saírem. Os navios de guerra saíam primeiro e ficavam esperando fora da barra, esperando os mercantes. Quer dizer, o navio ia para o mar e entrava em posto de combate.
Então, a vida era muito difícil, porque nós não podíamos deixar de estarmos alerta. Havia duas autoridades do comboio. A autoridade da escolta, comandante da escolta, e o comodoro. O comodoro organizava o comboio, zelava pela boa ordem do comboio e transmitia mensagens e instruções. E o comandante da escolta era encarregado da defesa do comboio. O comodoro era subordinado ao comandante da escolta. Cada setor tinha um navio. Aquele que acusasse o submarino, o sonar acusasse, saía atrás, perseguia. Aí, então, quando chegava a uma certa distância, muito longe do comboio, voltava. Essa manobra tinha que ser feita com rapidez, porque, na verdade, a saída de um navio do comboio fragilizava o próprio comboio. Quando você desloca um comboio com mais velocidade, diminui a chance do submarino atacar. Agora, quando algum navio não conseguia acompanhar aquela marcha, então ele tinha que ser desgarrado, já não podia comprometer todo o comboio. Os alemães eram espertos. Eles não tentavam atacar pela proa porque seriam detectados e possivelmente atacados, né? Mas eles já pegavam esses desgarrados e aí afundavam. Porque a maioria dos nossos navios eram, vamos dizer, de máquina alternativa, caldeira a carvão, e é impossível não fazer fumaça. As suas carvoeiras eram sempre abastecidas de carvão cardífico, que era o carvão excelente, que era o carvão inglês. Quando chegou já em Sergipe, terminava o estoque do carvão cardífico. Esse tinha que pôr muito carvão na fornalha para produzir o mesmo calor que o carvão estrangeiro. E isso provocava uma fumaceira medonha. O caso do Bagé, por fazer muita fumaça, foi mandado sair do comboio. Nós estávamos mais ou menos, eu acredito, umas 100 e poucas milhas da costa, em frente à Bahia. E ele foi mandado para Salvador. Então ele ficou sozinho, escoteiro. Aí o submarino aproveitou e torpedeou. O navio já tinha se assobrado e tínhamos duas baleiras. Era o que restava, eram duas baleiras. Foi quando o meu colega, que era nesse tempo era o chefe capitã, mergulhou. Ele viu que a baleira estava já sobrecarregada, ele quis passar para outra baleira, foi tragado por um tubarão e o arrastou até... já estávamos no lusco-fusco, vimos o sangue do capitã ir para baixo, ser arrastado para o mar, para o fundo do mar. Já estava praticamente sem luz, né? Tínhamos só... O que nos orientava era justamente era o piscar do farol de Mosqueiro. É que orientava, estava nos orientando. Jorge pulou na água e ajudou o restante dos náufragos a se aproximarem da baleeira. Então, hoje dizem que foi heroísmo. Não foi heroísmo. Foi o momento em que todos nós podemos ser assassinos como podemos ser heróis. Depende do momento, né? Naquele momento, eu mergulhei sem pensar na vida, pensando apenas em fazer o bem, sem saber a quem. Todos nós já estávamos com sede e fome, esperando, pedindo a Deus que chovesse. E nós estávamos comendo, já com fome, comendo peixe voador que caía dentro da baleira. Ele começou em Alagoas, chegamos em Sergipe, na praia de Itaúna. O torpedeamento do Bagé matou 20 tripulantes e 8 passageiros. Uma história de sofrimento que durou 12 horas ao sabor da correnteza. O adestramento era intenso. Sabe o que se fazia? Diariamente, no nascer do sol, tocava pós-combate. Porque era a hora em que eles achavam que
eles não seriam vistos, porque eles não precisavam vir à superfície e só com a visão através do periscópio, eles tinham visibilidade bastante para poder fazer o tiro de torpedo, né? É impressionante como a gente se acostuma ao perigo. Eu acho que isso só mesmo o pessoal jovem podia suportar essa tensão, né? E nós estávamos sempre com a pena de morte em cima da cabeça. Não sabia o que ia acontecer depois, né? Se tivesse qualquer contato, dava o eco de volta. Aí todo mundo já conhecia, entende? Era quase que automático. Nós estávamos altamente adestrados em guerra contra submarino, adestrados e motivados. E tínhamos meios, né? Nós tínhamos os 16 caças submarinos modernos, os 8 destroyers de escolta modernos e os 3 contra-torpedeiros construídos aqui, que receberam armamento dos Estados Unidos, também moderno. Aí era outra figura. Obtido o contato sonoro, nós partimos para o ataque, no rumo e velocidade indicados pelo oficial do sonar ao comandante. E quando chegava na posição de ataque, preferencialmente, usávamos as armas de proa. Que eram maus trapos, ratoeiras. Eram 2 calhas de 4 foguetes cada uma, que eram lançados pela proa, a uns 400 metros da proa, e que caíam numa linha reta. Essas armas tinham uma vantagem de só explodirem por contato, então não perturbavam a caça durante o trabalho do sonar. Se um daqueles foguetes batesse num casco do submarino, ele detonava, né? Explodia. Mas isso não era muito comum que acontecesse. Então a gente fazia corridas sucessivas e, quando achava que era oportuno, fazia o lançamento das bombas de profundidade na popa. Aí ficavam 5 bombas em cada calha. Essas bombas elas eram graduadas para explodir na profundidade que se desejava conforme a circunstância. Lançadas pelas calhas e pelos canhões K, e essas realmente perturbavam a caça, porque faziam uma reverberação muito grande, e isso às vezes até ajudava o submarino a se safar da perseguição. Nós temos 2 casos muito conhecidos de navios brasileiros que ficaram agarrados na presa ali um bom tempo. Um deles foi o caça submarinos Jaguaribe, caça-pau. Mas ele teve que voltar à escolta por ordem do comandante da escolta. E depois o grupo de caça e destruição foi lá e liquidou o assunto. O outro foi da corveta Cananéia, que também teve um ataque em que eles foram muito insistentes e ficaram ali horas, até que o comandante da escolta, também dentro da doutrina, mandou que o navio voltasse à posição dele no comboio e veio o grupo de caça e destruição. Esse do Cananéia foi aqui, no Grupo Patrulha Sul. Apesar de ter constituído, ao final da guerra, grupos de caça e destruição, a Marinha do Brasil, nas suas operações antissubmarino, teve como principal meta a organização e defesa imediata dos comboios. No comboio, a Marinha Brasileira, segundo me consta, não perdeu um navio sequer dentro de um comboio. Nós no FII 43, já estávamos muito bem, operando muito bem, defendendo muito. E a Marinha, dentro da sua modéstia, cumpriu muito bem essa tarefa contínua, essa tarefa sem glória, mas que cada comboio que passava era uma vitória, não? Nesses navios que estavam sendo comboiados pela Marinha de Guerra, era muito melhor do que o que acontecia lá no norte. Nós estávamos sozinhos. Os comboios saíam de Rio, saiu Salvador, Recife, e de Recife passava para a América.
eles não passavam ali na costa. Os navios de comboios que vinham do Rio para Belém, eles ficavam a 150 milhas da costa. Aí largava o navio corria para cima de Salinas. Quando estava no través de Salinas, que é o farol de entrada do Porto de Belém, ele saiu e atravessava aquelas 150 milhas debaixo de perigo. Aquilo era correria para chegar no porto antes que os submarinos pegassem eles. Eu estive nesses navios como praticante de pilotos. A viagem nesses navios eram terríveis, porque nós viajávamos na costa, bem pegado à costa. O mais próximo possível, mesmo os faróis da costa estando apagados, nós andávamos próximo da costa, porque lá os submarinos não iam, tinham medo, porque as cartas de navegação da época eram imprecisas. Basta dizer que o praticante, que naquela altura era eu, praticante de piloto, tinha que ficar num patamar com uma corda passada na cintura para o lado de fora do navio, do costado do navio, com um prumo de mão, plumando para que nós não passássemos dali e não encalhássemos. Nós tínhamos uma precaução enorme por causa dos submarinos que andavam pelaquela área, e eles chegavam ao ponto, como a navegação dali eram navios menores, pequenos, eles não perdiam o torpedo para meter a pique. Eles metiam a pique com canhão mesmo. Chegava com canhão e metiam a pique os navios, causando também mortes terríveis para os tripulantes. Nós carregávamos tambores de gasolina, vejam vocês, em um navio sem condições, sem ser adaptado para essas condições. Mas nós tínhamos que carregar uma lata encostada à outra, compreendeu? E com o balanço do mar, ela se batiu ali. Mas não tinha outro jeito, nós não podíamos recusar. Tínhamos que levar aquelas coisas. Na volta, tínhamos que trazer o sal para a minha família, para a família dos meus amigos e todo o povo que estava ali naquela situação, esperando alguma coisa. Pouquinho que nós fizemos foi, para nós, considerado muito. Houve muito desastre também, porque você está andando perto da costa, está mais sujeito a encalhar e outras coisas. Em 26 de março de 1943, o tenente Ari Jones estava embarcado no cruzador Rio Grande do Sul. Era o fim de mais uma longa missão de escolta e o tão esperado retorno à base. Eu estava na Atol da Ré com um colega meu, Hildegard Noronha, e o navio estava demandando ao Porto de Recife. E o Porto de Recife tem um mole protegendo o porto. E o navio estava demandando perpendicular a esse mole e atravessando um canal dragado de minas e, obviamente, com um conhecimento pleno do nosso comandante. Então, de repente, ele não tinha ainda chegado para fazer a manobra para entrar no porto e ele guinou violentamente para Boreste, quase 90 graus. Ele desviou o navio, está indo para o Canal Norte. O Canal Norte precisa de praticagem e precisa de varredura. E esse cara vai fazer essa loucura? Quando eu terminei de falar, o navio bateu no fundo. Aí o comandante, de repente, mudou a ordem dele e mandou que o pessoal, em vez de evacuasse o navio, formasse na tolda, a meia-nau, e ele queria dar uma ordem. Tudo bem. Aí todo mundo formado, 300 marinheiros, sargentos e oficiais, e ele então deu a seguinte ordem: eu preciso de um voluntário para examinar o duplo fundo. E eu fiz um gesto translocado. Eu levantei o braço e disse que eu iria. Eu tirei a minha roupa, estava com calção e uma camiseta, botei um tênis e peguei um flashlight e botei uma camisa de Vênus no flashlight para proteger contra a água. O navio estava apagado, estava sem energia, estava parado. E aí eu desci pelas escadas de quebra-peito
até o fundo do navio. Então eu fui caminhando de joelhos, aquele aljofar da água, e com um flashlight mostrando o caminho que eu tinha que percorrer, até que eu cheguei a meia-nau. E aí eu cheguei ao local do crime. Então eu vi uma pedra gigantesca, uma ponta de pedra enfiada no casco de fora, e quase como se rolha fosse, evitando que a água em grande quantidade pudesse invadir o navio. O casco interno estava protegido, não tinha sido atingido. O navio não precisava ser abandonado. Então eu fui recuando, Deus sabe como, e subi a tolda e gritei para todo mundo: o navio não precisa ser abandonado, o navio está salvo. E foi realmente a grande satisfação que eu tive como oficial da Marinha Brasileira ter salvo o Rio Grande do Sul de afundar. Além de manter o tráfego marítimo e oferecer proteção contra a ação dos U-Boats, os homens envolvidos na Batalha do Atlântico enfrentavam outro inimigo traiçoeiro: o mar. Almirante Mirabeau era oficial médico a bordo da corveta Jaceguai. Verificamos como nós somos impotentes quando os elementos da natureza se tornam violentos demais para a nossa capacidade de enfrentá-los. O que foi isso? Nós tínhamos feito uma escolta de 2 navios e chegados com eles em salvamento a Mar del Plata, na costa do Uruguai. Liberamos os 2 navios que foram escoltados e fomos reabastecer no porto de Montevidéu. Mas aconteceu uma coisa que não estava nos planos. Depois da meia-noite, nós entramos num rumo que fazia oposição ao rumo de direção do vento e do mar, na presença de um ciclone, que foi de uma violência tremenda. Com o vento nessa velocidade e força da onda impulsionada, através dos orifícios, a água entrou e inundou o paiol de amarras. Se mais um paiol fosse inundado, ou aquele ainda enchesse mais, o navio fundeava de proa e, com a máquina funcionando, entrava para dentro d'água e afundava. Aí é o seguinte: normalmente em pleno mar alto, as ondas vêm em 3 vagalhões e a 4ª é amainada, é chamada vaga morta. Aí depois desse período de tensão, que estávamos todos nós esperando que não tinha salvação, que ia afundar, o comandante conseguiu a vaga e deu a ordem de comando pelo fonoclama: máquina adiante a toda a força, leme toda a bombordo. Aí o corveta deu aquela guinada, aquela velocidade, e quando veio o primeiro vagalhão, durante a vaga morta, ele já tinha tirado o costado e começado a polpa. E nesse caso a manobra foi realizada e nós fomos empurrados até a costa do Uruguai. Tivemos que atracar num mole na cidade de Maldonado e, com as bombas de extração de água dos paióis, eliminar tudo e, depois de 72 horas, voltarmos para cumprir a missão, porque o ciclone já tinha passado, e voltarmos para aquela área para fechar o rumo de Santos e ver se achávamos ou não o submarino. Então, esse momento foi um dos momentos mais impressionantes, porque marinheiros antigos, quando o navio atracou lá em Maldonado, a emoção deles foi de tal ordem que alguns beijaram o chão de emoção de estarem vivos. A corveta Camaquã, infelizmente, não teve a mesma sorte no mar. Aí então foi no dia 21 de julho de 1944, eu estava no Conversa a bordo do Camaquã. Então o mar agitado, onda gigante, muito mar, muito vento, muita chuva. E como o Camaquã estava, infelizmente, com pouco lastro nos tanques de óleo, porque estava vindo de uma viagem grande, de 6 dias de viagem, você consome muito óleo. Então, um tanque de óleo cheio dá uma melhor estabilidade do navio do que um tanque de óleo vazio. Então, à medida que você vai andando e vai gastando óleo, o navio vai ficando menos estável. Então era praxe de esvaziar o tanque de óleo e encher com água salgada.
Mas isso depois no porto ia exigir do pessoal um trabalho grande de limpeza. Teria sido uma decisão do chefe de máquinas, como nós íamos atracar e viajar logo em seguida, ele não quis botar água nos tanques que iam receber combustível. Aí começou a balançar, jogar de lado para o outro, até virou de um lado para bom bordo. Quando virou para Boreste, a onda veio, levou tudo, arrastou tudo que estava no convés. E havia no meu camarote uma prateleira com livros, no sentido longitudinal. Os livros sempre estiveram lá. Nessa hora, de repente, eu olhei, houve um balanço muito grande e os livros todos caíram. Aí eu fiquei preocupado, abri a porta e vi o navio fazendo uma curva fechada, já com a borda seria, enfim, o casco e o convés, né? Essa parte aqui seria a borda, já dentro d'água. Um pouquinho depois o canhão que ficava aqui, o navio já estava assim, já estava a 90 graus. Eu não saía, eu fui arrastado, arrastou tudo. Nessa altura dos acontecimentos, eu estava de short e pulei a morada é essa gradezinha que fica aí, e à medida que o navio foi virando, eu fui subindo, andando pelo convés, e quando ele acabou de virar, eu estava em cima da quilha. E eu estava no passadiço com 2 marinheiros, com um timoneiro e um sinaleiro. E nós fomos subindo. Felizmente, tinha uma porta que era do lado, estava no teto, né? Mas estava felizmente aberta, de modo que nós saímos por ali e pulamos no mar. Quando eu vim à tona, eu olhei, um aqui, outro ali, espalhado, pessoal espalhado, então, e o navio virando, afundando de popa. Quando pulei na água, não tinha colete de salva-vidas, não tinha nada. Eu mesmo. Então, o que é que acontece? Sobrou um vasilhame de leite vazio, fechado, 50 litros, né? Eu fui para ele, me segurei nele. Graças a Deus, os 2 marinheiros que estavam perto de mim também nadavam, mas tinha gente que precisava de uma caixa, de alguma coisa para se segurar, né? Comecei a andar. Andei um pouco, encontrei um estrado de banheiro, segurei. Aquele quadriculadozinho, não dava quase nada, era sempre uma ajuda. Nesse instante, então, eu ouvi uns gritos de socorro. Eu olhei e vi alguém, assim, uns 10 metros, 15, pedindo socorro. Eu larguei aquela prancha e nadei na direção do sujeito, segui até ele, agarrei, e as ondas eram enormes. Não eram tempestuosas, mas eram ondas enormes. A gente só via mais céu, não via nada, não via coisa nenhuma. Náufrago, coitado. Ele já estava praticamente com os pulmões cheios d'água. Aí chegou uma hora em que eu tive que tomar aquela decisão drástica. Ou ele, ou nós, ou ele. Eu não conhecia o sujeito, se eu conhecesse, talvez tivesse outra reação, não conhecia, não sabia quem era. Ele já estava praticamente morto. Aí eu narguei, tanto é verdade, quando eu narguei ele já afundou. Então ficamos assim até vir um socorro. Eu saí novamente no meio do mar, uma ilha no Oceano Atlântico. E encontrei uma gaveta de escrivaninha. Aí eu peguei a gaveta, fiz assim com a gaveta, aí o ar saía pelas frestas. E assim foi. Fui segurando a barra, até que os 2 caças chegaram no horizonte. Logo depois, uma meia hora depois, veio um caça submarino pequeno que pensou que viu o navio virado ao contrário, pensou que era um submarino. Chegaram no horizonte e viram o quê? Viram um submarino sem torreta. Porque era o Camacuã, a quilha do Camacuã. Um corpo liso, mas pensou que era um submarino que estava levantando, né? Mas aí, quando ele conseguiu pescar um marinheiro, um dos nossos marinheiros que estava por ali, e que aí ele começou a catar
pessoal que estava no mar. Esse que passou o rádio para avisar o resto do Brasil e da Marinha que tinha naufragado o Camaquã, né? E quase que nós levamos fogo deles, quase que os navios atiram em cima de nós. Faleceram diversos marinheiros ou sargentos, um total de 33 pessoas. A reversão da superioridade alemã na Batalha do Atlântico começou em agosto de 1943 e só foi possível pela combinação de diversos fatores. O primeiro, a própria implementação dos comboios e o emprego de táticas anti-submarino cada vez mais eficazes, fazendo uso de bombas de profundidade aperfeiçoadas. Avanços tecnológicos também deixaram sonares e radares mais precisos, impedindo que submarinos navegassem com liberdade e velocidade pela superfície. Os aliados desferiram também 2 golpes decisivos contra a estratégia dos U-Boats: o ataque intensivo contra suas bases de apoio na França e a descoberta dos códigos secretos das máquinas Enigma, que equipavam os submarinos e serviam para a comunicação com o comando naval alemão. O emprego combinado de escoltas aéreas, com aeronaves de maior autonomia, também equipadas com radar, estenderam o raio de proteção aos comboios e a eficácia da varredura aos U-Boats. Calcula-se que mais ou menos 30 submarinos do eixo, incluindo alguns italianos, estiveram presentes no nosso litoral. O navio auxiliar Vital de Oliveira foi um navio que veio transferido em 1932 da Companhia Nacional de Navegação Costeira. Era um navio, basicamente um navio mercante, que fazia transporte de material e pessoal na costa brasileira, apoiando faróis, apoiando as estações navais e apoiando as bases da Marinha. Ele levou torpedo. Ele levou torpedo ali, mais ou menos pelas alturas do Cabo São Tomé. No dia 4 de julho, o navio suspendeu de Natal. A primeira parada foi no porto de Cabedelo, que fica próximo à cidade de João Pessoa. Logo depois, ele suspendeu de Cabedelo, parou no porto de Salvador. Lá, ele recebeu muitos marinheiros que vinham transferidos para o Rio de Janeiro de férias, do encouraçado Minas Gerais. Suspendeu de Salvador e foi para Vitória. Lá, o navio carregou várias peças de madeira, tábuas, peças, e saímos no outro dia. O dia estava muito bonito, sol maravilhoso, um mar quase espelhado, e a comissão foi muito bem até aproximadamente 23 horas e 55 minutos. O navio recebeu um torpedo a boreste, isto é, à direita do navio, que já fez com que o navio imediatamente assumisse uma postura de emborcamento para a direita. O navio ficou totalmente às escuras, porque o torpedo cortou logo a parte de máquina do navio e eu me encontrava na coberta abaixo do convés e nesse momento houve aquela gritaria. Aquela correria, aquele desespero. Imediatamente o oficial de serviço, Tenente Alonso, o navio já totalmente sem energia, pega dois foguetes brancos e lança para avisar a um navio que estava à frente, que era o seu escolta, que era o caça-submarino Javari, distante a cerca de 1 milha, 2.000 jardas na proa do Vital de Oliveira. O Javari reconhece esse sinal como sinal de submarino à esquerda do navio. Imediatamente sai da formatura e tenta caçar e combater esse submarino que ele não estava vendo. 2 minutos depois chega o comandante no passadiço. O comandante chamava-se João Batista Bedeiros Guimarães Roxo. E chegando no passadiço, o comandante Roxo imediatamente percebe que aquele sinal não é o sinal correto. Os sinais corretos deveriam ser 2 fachos vermelhos. Imediatamente ele manda que o tenente Alonso lance os 2 fachos vermelhos, enquanto o navio cada vez mais se aproxima do seu emborcamento. Corre, vamos subir, que parece que o navio foi torpedeado. Vendo que a situação era totalmente desesperadora, o comandante determina que o navio seja abandonado pela tripulação. E ao chegar em cima, ainda ouvi o nosso comandante dizer: salve-se quem puder. Todos vão para dentro d'água e ele é o último a sair com o mando da tradição naval.
fica a bordo quando o navio praticamente afunda nos seus pés. E ele vira náufrago do navio juntamente com a sua tripulação. E eu ainda fui sugado por aquela pressão, não sei quantos metros de si, puxado pela pressão do navio. O navio afunda e eles ficam próximos um do outro, que é a primeira providência que um náufrago deve ter, se aproximar e se juntar junto com os outros. Imediatamente afloram aquelas madeiras que foram embarcadas em Vitória, que foi realmente um marco para a salvação de muitos. Eles se agarraram nessas madeiras e conseguiram flutuar. Eu me segurei numa daquelas tábuas. E a temperatura da água estava muito fria, muito fria. E um breu total. Muita estrela no céu, mas a visibilidade muito baixa. Todos imaginavam que o caça-submarino Javari iria recolhê-los. Mas, por infortúnio de destino, o Javari se perdeu desses náufragos, procurando o submarino, provável submarino que havia afundado o navio Vital de Oliveira, e eles ficam até 9 horas da manhã, totalmente entregues, em situação muito difícil. Já a partir de 6h30 começa o sol a começar a prejudicar a sede, eles começaram a sentir muita sede. Nesse evento morrem 99 tripulantes, sendo que 3 deles oficiais, e um rapaz de apenas 8 anos de idade que estava acompanhando seu irmão vindo de Salvador. Foi assinado um armistício, acabou a guerra contra a Alemanha. Só estava valendo a declaração de guerra que o Brasil fez ao Japão, já no finalzinho da guerra da Alemanha, né? Então viemos em conjunto, todos para o Rio, onde chegamos e houve até uma parada naval na entrada da Barra. As autoridades da Marinha, ministro, creio que outras. Nós entramos à Barra e depois, dias depois, houve um desfile da Vitória. E aí as guarnições desfilaram na Avenida Rio Branco, como se fosse uma parada como outra qualquer, entende? E com isso acabou a guerra. Os submarinos deviam vir à superfície e se entregar para o navio mais próximo. Eles não fizeram isso conosco. Sabe o que eles fizeram? 2 submarinos foram se entregar na Argentina. De maneira que o fechamento da participação da Marinha na guerra foi feito em público, com desfile, com aplauso, com bastante cobertura de jornais e rádio. Televisão naquela época não seria usada. Mas isso é importante mostrar que houve um coroamento da vitória com essa chegada ao Rio de Janeiro das 2 forças. 11 submarinos alemães e um italiano foram afundados no litoral brasileiro. A constante ameaça dos U-boats transformou as missões de defesa dos comboios num exercício diário de responsabilidade, paciência e dedicação. A extenuante tarefa, cedo ou tarde, cobraria seu preço à Marinha do Brasil. Quando nós chegamos em julho de 1945, as missões de comboio elas já haviam praticamente sido desfeitas. Acabada a guerra, nós continuávamos ainda protegendo. Havia uma série de situações que eram necessárias à participação da Marinha. Era uma metralhadora que tem um tiro muito rápido e é uma metralhadora muito instável, principalmente se ela não tiver um esbarro. E houve um problema no esbarro do tiro durante o exercício. Um dos projetis disparados pela metralhadora de 20 atingiu as bombas de profundidade que estavam localizadas a ré do navio. E com isso houve uma explosão. Um dia lindo, o mar estava muito bom também, não existia mar ruim. Com essa explosão, a onda de choque já matou a maior parte dos tripulantes que estavam no convés principal.
ideia, de todos os oficiais do navio, que eram cerca de 17, apenas um sobreviveu. Todos morreram. O único que salvou foi o almirante dos Torres. Outros tantos já feridos, mutilados, muitos feridos mesmo. E o fato é que, aos poucos, o Bahia começou a afundar pela popa. No dia seguinte, dia 5, eles continuaram a resistir relativamente bem, mas aí começaram a surgir os primeiros casos de insolação, a exposição ao sol. No dia 6, essa insolação passou a se converter em situações de loucura mesmo, né? De miragens. Alguns náufragos começaram a ter visões, miragens, de navios que não existiam, que estavam ali para resgatá-los. Outros começaram a ver familiares, parentes. Então, à noite, esses que estavam mais debilitados, eles se aproveitavam da escuridão, se aproveitavam da distração daqueles que estavam em melhores condições e simplesmente passavam a nadar para o nada, não é? E se perdiam na escuridão da noite, acabavam morrendo afogados. E naquela noite do dia 7 para o dia 8, muitos não conseguiram mais reter forças, não conseguiram mais se manter animados e se foram mesmo. Na manhã do dia 8, finalmente, surge um ponto no horizonte, o qual muitos identificaram como sendo mais uma miragem, mas que felizmente não era. Tratava-se do cargueiro inglês Balfe, vindo de Liverpool com destino a Salvador. A bordo do Balfe, fazia parte da tripulação do Balfe um ajudante de cozinha chamado Raymond Higgins. Um jovem de 15 ou 16 anos, não mais do que isso. E ele, de repente, pensou que tinha ouvido os gritos no mar e deu atenção. Saiu na janela e viu balsa com gente, com sobreviventes. Uma balsa com um homem em pé, agitando freneticamente os braços. E ele, então, deu alarme para o restante da tripulação do Balfe. Não é uma profissão, é um sacerdócio. Tamanha o empenho que os oficiais tinham em cumprir as missões em benefício da Marinha. É uma coisa extraordinária. É raríssimo você encontrar um oficial da Marinha que não seja fanático pela carreira. Eu tenho o mesmo entusiasmo que eu tinha quando entrei. Se eu pudesse voltar aos 17 anos, eu ia fazer a mesma coisa, eu ia para a Escola Naval outra vez. A Marinha Mercante não foi convocada. Se houvesse necessidade de eu estar lá, iria de novo. Nosso sentimento era que nós estávamos fazendo alguma coisa pelo país. Então, a participação do Brasil na guerra foi importante, sim, para os aliados. Contribuiu para o esforço de guerra, sim. Além da contribuição da Força Expedicionária Brasileira, além da contribuição da Força Aérea, a contribuição da Marinha de Guerra foi extremamente relevante e importante para o interesse da guerra. A vitória, nós contribuímos significativamente para a vitória, sim. Eu fui um brasileiro que realmente ajudou o seu país numa época trágica na guerra. E a nossa Marinha é pequena em número, mas em qualidade, eu acho que ela se equipara às melhores marinhas do mundo. Existe, inclusive, uma responsabilidade muito grande atualmente no Brasil em proteger o uso do mar. Atualmente nós temos uma riqueza enorme, que é a plataforma continental, e a Marinha está pensando nisso, em ter um poder naval compatível com essa responsabilidade que o Brasil assume diante das Nações Unidas. Você não pode transportar 200 mil toneladas de minério num avião, né? Certas cargas terão que ir de navios e esses navios terão que ser protegidos de alguma forma e terá que haver uma marinha de guerra para protegê-los, né?
Falamos em guerra o tempo todo, mas a mensagem final tem que ser de paz. Eu adoto aquele lema latino, si vis pacem para bello. Se queres a paz, prepara-te para a guerra.